Graça, paz e alegria. Vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando, então, o tentador disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: E está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu sou do tipo que, enquanto dorme, sonha bastante. E tem cada sonho louco, alguns que parecem filmes, parecem séries, às vezes com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas, pessoas que são conhecidas, mas que eu não as conheço pessoalmente, e por aí vai. São sonhos que às vezes fazem sentido e sonhos que às vezes são completamente sem sentido. Agora, tem algumas vezes que eu sonho e que, durante o sonho, eu noto claramente uma mensagem que o Senhor está falando ao meu coração. E em outras vezes, como aconteceu hoje, eu acordo e rapidamente um texto bíblico vem à mente e toda uma mensagem fica pronta em alguns segundos, mesmo que não tenha uma ligação aparente com o sonho, o que de fato aconteceu dessa vez. O sonho, não vou contar, mas era um sonho bem interessante, no entanto, não tinha uma ligação direta com a mensagem em si, pelo menos não aparentemente. Mas assim que eu acordei, esse texto bíblico que fizemos a leitura um pouco antes já veio à mente, e em poucos segundos toda essa mensagem já estava pronta para que então pudéssemos meditar a respeito da tentação de Jesus. E aí, pensando a respeito desse tema, da tentação de Jesus, eu notei que o diabo tentou Jesus em coisas que pareciam fazer sentido. Depois de alguns dias em jejum, Jesus teve fome, ele ia precisar comer. O diabo chegou a citar a palavra para que Jesus fizesse algo com base na palavra e que tivesse então um resultado revelado na palavra, na Bíblia como nós conhecemos hoje. O diabo fez essa citação e ele ofereceu um caminho que parecia mais fácil para chegar a algo que Jesus realmente teria, que seria o poder e essa coisa toda. Só que aí do jeito que o diabo estava oferecendo seria mais simples, ele não teria que passar por tudo o que passou. E aí, é claro que o diabo estava oferecendo nessa última tentação era algo completamente fora de propósito, não era para chegar ao mesmo objetivo, ter a mesma realidade que teria seguindo pelo caminho que era a vontade de Deus. No entanto, ele ofereceu alguma coisa que parecia ter alguma ligação com aquilo que Jesus realmente teria, que seria o poder. E nós sabemos que foi difícil para Jesus enfrentar a questão da cruz. Pouco antes da prisão, ele ora no jardim, no Getsêmani,
e ele está preocupado com todas as coisas que estão por acontecer e chega a orar dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia que ia ser dolorido, que ia ser complicado, que ia ser difícil enfrentar tudo aquilo na própria carne. No entanto, graças a Deus, ele completou a oração do passa de mim esse cálice com contudo faça-se a tua vontade. Porque ele queria buscar a vontade de Deus e não a própria vontade ou aquilo que ficasse mais adequado, mais aparentemente melhor. Ele queria fazer a vontade de Deus. E esse é o modelo que nós devemos seguir. O diabo tenta nos enganar com coisas comuns, com coisas que estão na nossa frente, com coisas do dia a dia, com coisas que podem estar nos atingindo, a fome, no caso de Jesus e essa coisa toda, com coisas até mesmo que pareçam fazer algum sentido. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas que parecem fazer sentido, porque na verdade pode ser apenas o inimigo das nossas almas tentando nos enganar com alguma coisa que parece fazer sentido, mas que na verdade esconde uma grande mentira. Nesses nossos dias, no Brasil, estamos vivendo os dias entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais e em alguns estados eleições estaduais no segundo turno. Nós vemos muita coisa que nos é apresentada através de programas, vemos na internet, em conversas, redes sociais e tanta coisa. Nós vemos muita coisa que parece fazer sentido, que a gente olha e fala: olha, isso aí até que faz sentido, hein? Tem alguma coisa aí, não é verdade? Que na verdade não tem nada, é só uma grande mentira, é só algo que parece fazer sentido, mas que está escondendo uma grande mentira, porque a situação é totalmente diferente, totalmente outra. Então nós temos que aproveitar os exemplos que nós temos nesses dias, em que nós somos bombardeados muito por conta da questão política, com coisas que parecem fazer sentido, mas que na verdade não fazem sentido, são mentiras. E então levar isso também para todas as outras coisas da vida. Aproveitar esse exemplo desses dias e levar para as outras coisas da vida, para que possamos parar para pensar realmente nas coisas, para ver se realmente elas fazem sentido, e mais do que apenas fazer sentido, se elas realmente são verdade. Porque pode até parecer verdade, pode até parecer fazer sentido, mas na verdade é uma grande mentira, está tentando levar a um engano, e isso pode acontecer em qualquer assunto da nossa vida. Eu estou citando essa questão de eleições porque nesses dias em que estamos vivendo, enquanto gravo esta mensagem, nós estamos vivendo essas coisas, mas talvez em qualquer momento que venhamos a ter contato com essa mensagem, podemos pensar em alguma coisa que possa estar nos bombardeando e nos servindo de exemplo para que possamos parar para pensar em outras coisas da vida e então meditar. Será que realmente vale a pena buscar apenas o que parece fazer sentido, aquilo que parece verdade, ou nós devemos buscar a verdade realmente? O livre-arbítrio, ele está posto. O diabo tenta, e nós podemos dizer sim ou não à tentação apresentada. Nós temos a possibilidade de escolher entre acreditar naquilo que realmente parece fazer sentido ou buscar de fato o melhor entendimento, buscar a verdade realmente. Aquilo que parece fazer sentido pode até ser uma opinião, e nós devemos, claro, respeitar as opiniões, mesmo que elas sejam completamente erradas. Elas devem ser respeitadas. Mas isso não torna uma opinião verdade. A verdade está posta em si, e não no que parece verdade. No futebol, muitas vezes, nós vemos uma situação, um lance de impedimento, um lance de pênalti, e aí 7 câmeras mostrando e 6 câmeras não mostram nada, não aconteceu nada. A interpretação de impedimento ou de pênalti está errada. Se foi, não era, e se não foi, era. Estava completamente equivocada. Apenas uma câmera mostra que realmente aconteceu a infração, que foi marcado da forma correta. Não interessa a opinião das outras 6 câmeras, elas estão erradas. São pontos de vista, sim, são pontos de vista, mas não viram o que realmente aconteceu. A única que realmente viu foi uma só, e ela que está mostrando a verdade. Todas as outras são opiniões, todas as outras são pontos de vista. Nós não vamos quebrar as câmeras porque elas não conseguiram pegar o momento exato do problema, da infração, mas elas têm que ser respeitadas. No entanto,
elas não conseguiram ver, por conta do ângulo em que estavam, o que realmente aconteceu. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com essa coisa toda. Uma coisa é respeitar um ponto de vista, uma opinião. Outra coisa é cada ponto de vista, cada opinião ser uma verdade. Isso não existe. A verdade é verdade, fim de papo. Agora, o número desenhado no chão, se é 6 ou se é 9, cada um tem um ponto de vista. Mas quem desenhou aquele número ali sabe qual era a sequência. Ou eu venho olhando 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7. Não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem desenhou tinha uma intenção. Então, pouco importa se eu acho que é 6 ou se eu acho que é 9. Eu tenho que ver o que ele diz naquele contexto, o que ele diz de verdade, qual era a intenção de quem colocou o número ali. Então nós temos que tomar muito cuidado se nós vamos aceitar essa ideia do que parece fazer sentido, porque devemos sim, cada um tem direito a ter opinião, devemos sim respeitá-las, mas será que isso, só porque a opinião é verdade, só porque respeitamos, passamos a acreditar como se fosse verdade? Não é assim, não é dessa forma. Então nós temos que tomar cuidado se nós vamos acreditar apenas naquilo que parece certo, naquilo que parece nos agradar mais. No exemplo lá das câmeras do futebol, todos os torcedores do time que teve a infração a seu favor vão gostar e todos os outros não vão gostar, mesmo que seja verdade. Pouco importa, então, essa questão de gostar ou não gostar. A questão é a verdade posta, é a verdade que está lá, independente das opiniões, das vontades, dos desejos, daquilo que as pessoas entendem como certo. O importante é ser impactado com a verdade. Você pode ter uma opinião até divergente da verdade, mas a verdade está posta, ela está lá, mesmo que você não concorde com ela. Nós temos que deixar de lado essa ideia de simplesmente acreditar no que parece fazer sentido. Até mesmo quando a Bíblia é citada, nós temos que tomar cuidado se realmente está falando alguma coisa a respeito da vontade do Senhor, se realmente tem algum compromisso com o Senhor, se realmente está falando de Deus. Então, pelo menos está falando de Deus, não é verdade? Lamento, o diabo falou da palavra, o diabo citou uma promessa de Deus. Então, só porque falou de Deus, ele tinha compromisso com Deus? Misericórdia, não tinha. Ele sabe a verdade, ele só não quer que seja daquele jeito, ele quer que seja diferente, ele tem uma opinião diferente. Mas ele sabe qual é a verdade, ele sabe que a verdade está posta. Então, ele cita a palavra, e então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se o diabo citou as Escrituras e citou para Jesus, o simples fato de falar de Deus, ou de ter alguma migalha apontada na direção do cristianismo, não é suficiente para dizer que tem compromisso realmente com Deus, ou que tem compromisso com o cristianismo, com as coisas da fé, ou com as questões espirituais. O diabo nos oferece coisas que parecem fazer sentido, mas que na verdade caminham na direção do engano. Ele faz parecer espiritual o que na verdade não é. Jesus seria sim o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É fato. Mas não pela oferta que o diabo fez a ele de poder. Aquela oferta ali era meramente temporal, era meramente carnal. Um olhar menos atento pode até achar que, pode ser, né? Porque vai ser assim mesmo no final, essa é a solução. É um caminho mais fácil aqui, não é verdade? Misericórdia, não é assim. O poder temporal, ele não é a saída para as questões espirituais. Se fosse, Jesus poderia aceitar aquela tentação e ser Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Mas não era ali a saída, não é o poder temporal que impacta na questão espiritual. Nós não lutamos contra a carne ou contra o sangue, nós lutamos contra principados e potestades. É questão espiritual. Não é porque resolvemos a questão material que então lutamos a batalha espiritual e resolvemos tudo. Não! Pode ser mera aparência de que está fazendo sentido, pode ser mera aparência de que está tudo certo. E na verdade nós estamos nos distanciando da vontade do Senhor. O caminho para Jesus ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não era aquele que o diabo estava oferecendo. Ele chegaria lá, mas o caminho era outro. O caminho era o caminho que o Senhor tinha apresentado. E o Senhor, sim, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o poder deste mundo. Ele dá o poder, ele tira, ele permite por um tempo para um fim proveitoso, como foi
com Nabucodonosor, quando era para o povo ir para o exílio, como foi com Ciro, quando foi para dar a ordem da volta. O Senhor usa quem ele entende, não apenas aqueles que parecem que já estão fazendo todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, ou que estão aparentemente naquele caminho. Ele pode usar quem ele quiser, da forma que ele quiser, será para um fim proveitoso e ele vai fazer a vontade dele. Pouco importa também o reconhecimento das pessoas. É uma pessoa que tem autoridade, tem poder. Nabucodonosor tinha tudo isso. Ele tinha reconhecimento, ele próprio se vangloriava das coisas que ele tinha feito, e chegou o momento em que Deus decidiu que ele ia comer grama. Está lá no livro de Daniel, Deus decidiu que ele ia comer grama, e ele foi comer grama. Ele passou um tempo comendo grama. Se o Senhor entender assim, não importa o poder e o reconhecimento nesse mundo, vai acontecer como o Senhor quiser e da forma como ele encaminhar. Nós precisamos então tomar cuidado com as aparências que enganam na direção do que parece certo. Parece que faz sentido, mas na verdade está nos afastando da vontade do Senhor. Não seria errado Jesus comer. Não seria. Não seria errado Jesus confirmar a palavra. O Pai falou que todas aquelas coisas iriam acontecer. Não seria errado. Também não seria. No fim, Jesus seria Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele tem um nome que é sobre todo nome, na verdade, hoje, mas não era por aquele caminho. Se ele aceitasse o que o diabo estava oferecendo naquele momento, ele deixaria de obedecer ao Senhor. O caminho para todas essas coisas era outro. Jesus teria tudo isso, ele seria alimentado, ele teria o cuidado em não tropeçaria em nenhuma pedra, ele teria todas as coisas, teria o poder, mas não era por aquele caminho que o diabo estava apresentando. O caminho era o da vontade do Senhor, para que daí sim as coisas acontecessem. Não passava por soluções meramente, aparentemente certas. Era pelo caminho certo mesmo, pela vontade de Deus, pela vontade do Pai. Pode até parecer que nós vamos resolver as coisas com algumas soluções aparentemente boas e que são melhores para já encaminhar, que já apontam até para questões espirituais, parecem realmente fazer a vontade do Senhor, faz sentido, parece certo. Mas pode ser apenas o inimigo das nossas almas tentando nos enganar com algo que parece fazer sentido, mas que no fim nos afasta completamente da vontade do Senhor. Nos dias dos profetas que nós lemos na Bíblia, havia muitas pessoas que falavam coisas que pareciam fazer sentido, coisas que aparentemente eram boas e que pareciam ter coerência com o todo da mensagem religiosa, e que na verdade eram muito aceitos e que as pessoas gostavam do que eles falavam. E havia outros profetas, muitos dos que nós temos livros na Bíblia, que eles não foram aceitos nos seus dias, que eles não foram reconhecidos, porque falavam algo diferente, e aí as pessoas não gostavam, eles queriam que fosse algo bom, algo que fosse agradável para o que eles gostavam, o que eles queriam que acontecesse. Então eles preferiam aquelas coisas que pareciam fazer sentido, pareciam boas, mas bom mesmo, boa mesmo, é só a vontade do Senhor, e ela é boa, perfeita e agradável. Não é a aparência do que nos parece bom que realmente será bom, agradável, perfeito. É a vontade do Senhor que será assim. E ele pode escolher um caminho que parece completamente maluco, como o da escravidão e da prisão, como foi com José no livro do Gênesis, para que ele pudesse chegar no tempo certo e na hora certa no lugar que o Senhor queria. Aqueles caminhos que o diabo nos apresenta, e que parecem fazer sentido, e que parecem bons, aquelas situações em que parecem ter alguma razão e, na verdade, escondem grandes mentiras, não são atalhos para chegarmos à melhor solução. É um desvio completamente do caminho, é um desvio completamente da melhor solução. É deixar de obedecer à vontade do Senhor. Então tome cuidado com as coisas que parecem fazer sentido. Tome cuidado até mesmo com aquilo que é falado em nome de Deus ou que parece apontar na direção do Senhor, porque o diabo citou a Bíblia. O diabo citou promessas de Deus e fez isso para Jesus. Imagina o que ele não pode tentar fazer conosco. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque
pode ser apenas o diabo mostrando uma coisa que parece fazer sentido, até mesmo com base na palavra, mas para nos afastar completamente do caminho do Senhor, do melhor caminho de fato que é a vontade do Senhor. A resposta não é aquela que nos parece boa, aquela que parece fazer sentido para a gente, aquilo que parece que é agradável ao que nós avaliamos. A resposta certa, ela sempre, sempre virá do Senhor. Mesmo quando parece fazer sentido, busque no Senhor para evitar cair em alguma artimanha do inimigo que esteja tentando te mostrar uma coisa que parece fazer sentido, mas que na verdade te afasta da vontade do Senhor. Você tem liberdade para deixar todas essas artimanhas do inimigo. Você não é obrigado a segui-las. Você pode dizer não. Você tem o livre-arbítrio. E em Jesus nós somos transformados para fugirmos dessas artimanhas, para discernirmos essas coisas espirituais e andarmos na direção da vontade do Senhor. E então, inspirados pelo Espírito Santo, realmente deixar o caminho do erro, deixar o caminho do pecado, porque desobedecer a Deus é pecado. Então, deixar o caminho do pecado, tanto para erros que são claramente notados, como para aqueles erros que, num primeiro momento, até parecem ser coisas que fazem algum sentido, parece que está certo, mas que, na verdade, nos afastam da vontade do Senhor. Você é livre no Senhor para deixar o caminho errado e para, com a ajuda do Espírito Santo, discernir as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Você tem a chance de discernir com a ajuda do Espírito Santo para além daquilo que simplesmente parece fazer sentido. Você, então, pode deixar de lado aquilo que te agrada mais ou que parece fazer sentido na sua opinião, e ser livre de fato para fazer e buscar a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.